Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito. Nas vésperas do julgamento de Maré, Gilda terá um plano contra sua rival. Ela se juntará com Gaspar e Silvio para conseguir uma gravação falsa em que Leonel revela que foi a Maré que atirou nele antes de falecer. O julgamento terá início. Benedita vai culpar Maré pelo que aconteceu. Gaspar dará seu testemunho prejudicando Maré. E Gilda mostrará a gravação falsa, que o Leonel diz ter sido a Maré que disparou contra ele. Maré grita: Ei! Isso é mentira! Essa mulher tá mentindo! Essa gravação é falsa! Gilda chora e diz que viu Maré disparar contra Leonel. Pobrezinho do Leonel! A última imagem que ele teve foi da própria filha disparando contra seu rosto. Vai ser nesse momento que Tadeu aparecerá com Leonel vivo. O velho grita: Mentirosa! Por essa você não esperava, né? Gilda arregala os olhos, quase desmaia. Que brincadeira é essa? Maré grita: Meu pai tá vivo! Ele vai poder contar quem disparou contra ele. Clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Tudo começa com a proximidade do julgamento de Maré. Gilda se reúne com Gaspar e Silvio e comenta: Eu chamei vocês aqui porque vocês sabem o que está prestes a acontecer. Silvio retruca: Se você está falando do julgamento, fica tranquila. Está tudo sob controle. Gilda garante: Não está tudo sob controle. Aquele advogadozinho pode muito bem chegar com alguma surpresa. E eu quero estar preparada. Gaspar pergunta: E o que você pretende fazer? Gilda responde: Se eu soubesse, não teria chamado vocês aqui. Eu esperava que algum de vocês pudesse me dar uma ideia. Silvio questiona: E que tipo de ideia você quer? Gilda responde: Eu quero uma prova cabal. Algo que não tenha contestação. Eu quero acabar de uma vez com a princesinha destronada. Algo que mande ela direto para a cadeia, sem precisar de horas de julgamento. De repente, Gaspar comenta: Eu acabei de ter uma ideia. Nervosa, Gilda diz: Então desembucha. O que você pensou? Gaspar retruca: E se a gente conseguisse uma gravação falsa? Idêntica à voz do Leonel, onde ele afirma que foi a Maré que atirou nele. Com brilho nos olhos, Gilda fala: Isso é brilhante! Porque a única pessoa que poderia falar que isso é falso é o Leonel. Isso nunca vai acontecer. Silvio retruca: Não é bem assim. Seria muito difícil provar uma coisa dessas. Primeiro, que a voz tem que ser idêntica. Segundo, como que uma prova desse nível ficou escondida por 9 anos? Isso será contestado sim. Gaspar diz: Isso não é problema. A gente tem tempo para conseguirmos contornar esses percalços. Mas só precisamos de uma testemunha, que não está programada para poder mostrar essa prova. Com um sorriso no rosto, Gilda diz: Tem o Gilmar, o enfermeiro do hospital. Eu sei que ele odeia Maré. Nunca concordou com ela trabalhando no hospital. Por uma boa quantia, eu sei que ele mostra essa gravação. Agora só precisamos de motivo de como ele encontrou essa gravação. Dias se passam e se inicia o julgamento de Maré. Ao ver o juiz iniciando a sessão, Maré comenta: Eu estou nervosa. Eu tenho medo do que pode acontecer hoje. Júlio fala: Eu entendo o seu nervosismo.
Mas tudo vai dar certo. Estamos bem preparados e a Gilda não vai conseguir vencer. Cabisbaixa, Maré diz: Eu só queria que meu pai pudesse estar aqui. Só ele me salvaria. O juiz chama a primeira testemunha e Norberto entra no tribunal. O promotor pergunta: Qual a sua relação com a ré? Norberto responde: Na verdade, eu sou um detetive particular. O pai dela pagou pelos meus serviços um pouco antes de acontecer aquilo com ele. O promotor questiona: E que tipo de serviço que ele solicitou ao senhor? Norberto responde: Ele estava desconfiado de que a esposa dele, Gilda Rubião, estava o traindo. E mais do que isso, planejando aplicar um golpe contra ele. Durante a minha investigação, eu descobri que a Gilda estava traindo o Leonel com o Gaspar, o até então noivo de Maria Elisa. Eu mostrei as fotos para Leonel no dia da inauguração do Café Concerto. E ele teve a certeza de que os dois estavam aplicando um golpe contra ele. E que isso ia se concretizar depois do casamento da filha. O Leonel me garantiu que ele confrontaria Gilda. E horas depois ele levou aquele tiro. Todo o tribunal entra em choque com as revelações. E mesmo com o advogado de Gilda retrucando as provas, Maré começa a se sentir confiante. A próxima a ser chamada é Benedita. Quando o promotor pergunta seu envolvimento com Maré, ela responde: A Maria Elisa pediu para que o meu marido acabasse com o pai dela. Se inicia um burburinho pelo tribunal. E o promotor pergunta: A senhora pode provar isso? Benedita responde: Provas concretas eu não tenho, mas eu garanto a minha palavra. O meu marido recusou, é claro. Por isso a Maria Elisa preferiu fazer o serviço por ela mesma. E depois que ela disparou, ela enterrou a arma no jardim, a fim de colocar a culpa no Ronaldo. Mas o que ela não esperava é que o brinco dela iria cair naquele buraco. E isso deve estar nos autos do julgamento. Não sou eu que estou inventando. Gilda abre um sorriso e Júlio retruca: O brinco pode ser muito bem ter sido implantado pelo seu próprio marido, amando de Gilda Rubião. Se fazendo de ofendida, Benedita pergunta: Você está querendo dizer que meu marido é o culpado? Júlio responde: Claro que não. Eu estou querendo dizer que o seu marido foi comprado pela Gilda para forjar essa prova contra a minha cliente. E o seu marido partiu desta para melhor quando ele estava prestes a confessar tudo isso para livrar a Maré da cadeia. Me desculpa, mas isso não é coincidência nenhuma. As datas coincidem. Sem mais perguntas, meritíssimo. Momentos depois, Gaspar senta na cadeira das testemunhas e o promotor pergunta: Qual a sua relação com a ré? Gaspar responde: Eu era noivo da Maria Elisa. Na mesma época em que ela foi julgada e culpada por acabar com o próprio pai. O promotor questiona: E o que você tem a nos dizer sobre ela? Gaspar responde: A Maria Elisa sempre foi uma garota muito mimada. E muito perigosa também. Eu sei que ela tinha muitos ataques de histeria, que ninguém conseguiria segurá-la. Inclusive, uma vez, ela me obrigou a ensiná-la a atirar. Eu neguei, mas ela virou uma fera comigo. Então eu tive que ensinar ela. Logo depois ela começou a ficar com o Orlando Gouveia. E o Leonel mandou ela terminar com ele e se casar comigo. E se ela não fizesse isso, ele iria deserdá-la. Isso foi suficiente para a Maré colocar em prática as aulas que eu dei para ela. Bravo, Júlio retruca: Isso é uma mentira! A minha cliente nunca apresentou quadros de histeria. Ela não sabe manusear uma arma. E sobre o Orlando, ela já teria concordado a terminar com ele para não magoar o seu pai. Você está inventando fatos para acabar com a reputação da Maria Elisa.
Gaspar diz: Eu acho que você não conhece muito bem a sua cliente. Ou está querendo ocultar esses fatos para provar que ela é uma boa moça. Mas a verdade é que a Maria é sim uma mulher desequilibrada. E já chegou a ameaçar a Gilda diversas vezes, na frente de muitas testemunhas. Nesse momento, a vilã encara a mocinha com um ar de superioridade, fazendo com que Maria sinta um frio na barriga. Depois que Gaspar se retira, o juiz manda a próxima testemunha entrar. Quando Gilmar passa pela porta, Maria arregala os olhos e pergunta: O que ele está fazendo aqui? Júlio responde: Eu não sei. Ele foi adicionado de última hora e nem deu tempo de eu avaliar o testemunho dele. Nesse momento, o promotor pergunta: Qual a sua relação com a Maria Elisa? Gilmar responde: Eu já trabalhei com ela. Eu nunca concordei que uma ex-presidiária trabalhasse no hospital. Quando ela foi dispensada, eu achei muito justo. O promotor questiona: E o que você tem a dizer? Gilmar responde: Bom, essa semana eu fui cuidar de uma paciente na casa dela. Infelizmente, ela não resistiu. Mas antes dela partir, ela me confidenciou uma coisa. O promotor pergunta: E o que seria? Gilmar responde: Ela me entregou uma fita. Eu não sabia o que era. A minha paciente apenas me disse que guardou ela por anos. O filho dela foi um médico do hospital. E quando ele gravou essa fita, preferiu escondê-la 7 chaves. O promotor questiona: E qual é o conteúdo dessa fita? Gilmar responde: Eu mesmo posso mostrar para vocês. Nesse momento, o enfermeiro dá o play no toca-fitas e uma voz diz: Eu sou Leonel Rubião. A minha filha acabou de atirar em mim. Se eu não resistir, saibam que foi a Maria Elisa. Totalmente em choque, Maria dá um pulo e grita: Isso é mentira! Essa voz é muito parecida com o do meu pai, mas não é ele. Eu não fiz nada. Eu sou inocente. Gilmar retruca: Eu sempre soube que você era culpada, mas essa fita só me fez ter mais certeza ainda. Júlio tenta retrucar, mas não adianta. Os juízes ficam impressionados com a fita e acreditam na sua veracidade. Nesse momento, Tadeu entra no tribunal e grita: Isso é mentira! Leonel nunca gravou fita alguma! A Maria é inocente! Gilda solta uma gargalhada e fala: Isso é um absurdo! Mas quem é você? Que certeza você tem para falar isso? Tadeu responde: Eu sei de toda a história. E eu sei toda a verdade. A Gilda é a verdadeira culpada. O juiz retruca: Se você não tem prova, saia da sala. Isso é a casa da lei. Não pode ser interrompido por achismos. Tadeu vira as costas e sai da sala, deixando todos sem entender o que está acontecendo. De repente, Tadeu retorna para a sala com um homem de cadeira de rodas. Com os olhos arregalados, Maré pergunta: É o meu pai? Não, não pode ser. Desesperada, Gilda grita: Leonel! Isso só pode ser um pesadelo! Júlio fica sem reação e encara Leonel se aproximando. Tadeu se vira para o juiz e fala: Ele está vivo! Essa é a prova que eu tenho! Ofegante, Gilda pergunta: O que é isso? Isso é inacreditável! Maré corre para os braços de seu pai e fala: Isso é um milagre! Tadeu diz: A minha tia Hermínia era amante do Leonel. Quando ela viu ele naquele estado,
Depois de levar aquele tiro, ela não pensou duas vezes e mandou eu forjar a certidão de óbito para fugir com ele. Ou era isso, ou quem fez isso com ele iria terminar o serviço. O juiz pergunta: E quem fez isso com ele? Leonel levanta sua cabeça e responde: Foi a Gilda. Nesse momento, todos no tribunal entram em choque e lançam um olhar de desconfiança para a vilã. Percebendo que não tem saída, Gilda tenta correr, mas é impedida de fugir por policiais. O juiz bate o martelo e fala: O que a vítima disse deve ser tratado como verdade. A ré Maria Elisa está inocentada e Gilda deverá ser julgada como a verdadeira culpada por tentativa de acabar com Leonel Rubião. Até decidir a sua pena, Gilda deverá ser presa. A vilã solta um grito aterrorizante, mas Marie não dá ouvidos, colocando toda a sua atenção na emoção que está sentindo ao ter seu pai de volta. Você gostou do que o Leonel fez? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clique nele para assistir. Inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados depois da novela.